Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus continue sobremaneira sobre nossas vidas também. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Eu quero agradecer primeiramente a Deus por esse privilégio de poder estar encontrando palavras para expressar na direção do seu doce Santo Espírito, onde a palavra nos mostra que quando for colocado diante de autoridade, diante de quem quer que seja, para que não venhamos a nos preocupar, porque o Espírito Santo nos fará lembrar de tudo quanto temos guardado, ou tudo quanto temos lido, ou tudo enquanto temos meditado nessa palavra, ou nos alimentado dessa palavra. Então o Espírito Santo, ele é quem conduz. E a Deus toda honra, ao Senhor nosso Jesus toda glória, toda honra, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Eu sinto bem à vontade falando algo a respeito de que tem, pode, quer, faz, e Ele está aqui para fazer o que é necessário para vivermos uma vida compromissada com Ele. Ele está sempre nos chamando a atenção. De que forma? Para pensarmos, para refletirmos, para olharmos para dentro de nós, reconhecermos de que somos dependentes. Essa palavra dependente, quando falo nessa palavra, eu me recordo de quando era um dependente. Quando era um dependente, Mas um dependente não desse Deus, um dependente daquilo que na verdade só era satisfatório no momento em que a carne pedia. Ontem eu conversando com uma pessoa que até então nós, no centro de recuperação da Ebenezer, com parceria com a Igreja Batista aqui de Benfica, onde todos os sábados temos ali o amor incondicional, onde pessoas são esses moradores de rua que não têm, abandonaram, deixaram tudo e vivem pelas ruas. Olha só. E entre esses, há muitos que vão para esse centro de recuperação. E estamos ali, louvado seja Deus, o que depender da gente fazer para ajudar é feito. A Igreja Batista, ela ajuda esses dependentes cortando o cabelo, dando um café pela manhã, todos os sábados, dando uma roupa para eles. Mas para isso precisamos de doações, de pessoas que doem, para que essa obra permaneça, continue. Mas isso tudo, o que estou falando a respeito, é porque quando falo em dependência, isso vem à minha mente na época em que eu era uma dessas pessoas que vivia na dependência daquilo que somente me prejudicava. Hoje
Eu tenho o maior prazer em ser dependente desse Deus que tem tudo aquilo que na verdade nós precisamos, tudo aquilo que nós necessitamos, e que em algum momento em que precisamos de algo, desejamos que seja logo assim resolvidos. Não é bem assim. Porque precisamos ter a nossa vida baseada na palavra do Senhor, que há uma necessidade de esperarmos, que há uma necessidade de confiarmos, de nos arrependermos, de nos humilharmos diante do Senhor, como está em 2 Crônicas. Principalmente se você é um daqueles conhecedor da palavra, onde você deparará com essa palavra e sabe que existe essa palavra. E que essa palavra é condicional, é se darmos crédito a ela. É se darmos crédito a essa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Sempre somos surpreendidos. Sempre somos surpreendidos. Porque se é condicional, precisamos analisar. Quando fala se o meu povo que se chama pelo meu nome, não adianta, se o meu povo que se chama pelo meu nome, pode chamar, se humilhar, se o povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, se orar, 2 Crônicas, deixa eu ler esse versículo completo, 2 Crônicas, o Senhor dá no momento em que a gente, Juízes, Crônicas, peraí, deixa eu ver se eu passei aqui, louvado seja Deus, é condicional. Estou chegando aqui, minha irmã, tenha um pouquinho de paciência comigo, que a gente, 2 Crônicas, estou no 4, já cheguei, 7, agora o 14, olha só, mais uma folha. Eu tenho que aproveitar o tempo e quando ir falando, mostrando que é condicional, quando nós mostramos e procuramos as várias condições que o Senhor concede, assim no sentido, como está dizendo aqui em 2 Crônicas, capítulo 7, 14, se o meu povo, olha só, e se como é condicional, assim também como disse Jesus, se alguém quiser vir após mim, então é condicional, é preciso fazer uma escolha, porque ninguém pode servir a 2 senhores. Ou há de servir a um e abandonar o outro, nós sabemos, não podeis servir a Deus e a Mamon, que é as riquezas. Olha só, e se o meu povo que se chama pelo meu nome, primeiramente, se humilhar. Quem gosta de se humilhar? Quem se sente bem se humilhando? Mas a palavra mostra, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, olha só, se humilhar,
e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Há uma necessidade, se o povo que chama pelo nome do Senhor fazer algo que está relatado na palavra, e tudo é pela palavra do nosso Deus. Olha só, e se converter dos seus maus caminhos. Há uma necessidade de deixarmos aqueles caminhos que até então, aos nossos olhos, parecem ser caminhos certos, parecem ser caminhos corretos, né? Há caminho que para o homem, em Provérbios 14, 12, Provérbios 14, 12, isso mesmo. Há caminho que para o homem parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Então, se nós chamamos, se você chama, se você clama o nome desse Deus, mas você, na verdade, não se humilha, se humilhar meu amado, eu falei algo a respeito com você e estou completamente arrependido. Eu deveria ter pensado e falei assim dessa forma. Me perdoa, eu peço humildemente, em nome de Jesus, ainda que não queira, você fez a sua parte. Se humilhar, está falando, então mostrando a palavra, humilhar, orar, falar com Deus. Senhor, eu fiz algo dessa natureza, por isso eu quero apresentar a Ti e pegar como base exemplos deixados na palavra, como foi na lição da semana passada, de Davi, da devocional da semana passada, devocional diário. Então, tudo isso está registrado na palavra do nosso Deus. E essa semana, onde eu dei início ontem, com a permissão de Deus, desse Deus maravilhoso, que tem permitido que esse servo, que não tem um estudo, mas uma experiência com Deus, e quer passar para você essa experiência de uma maneira que você possa vir a sentir também o desejo, se não tem, de ter essa experiência com Deus, de ver que não há necessidade, que Jesus Cristo é a dose mais forte. Quando nós escolhemos, quando nós entregamos, quando nós entendemos que na palavra do Senhor está registrado, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele tudo fará. Se entendemos dessa forma, nós vamos estar adquirindo experiências com o Senhor. Não é fácil, porque Jesus, ele nos garante que no mundo vamos ter aflições. E nós sabemos quais foram as aflições que o Senhor Jesus, ele passou, que ele enfrentou. Nós vimos, no mundo tereis aflições, mas para vencermos as aflições precisamos ter bom ânimo. Isso porque ele nos garante que ele pode falar, porque eu venci. Isso quer dizer, se nós temos aflições, vamos enfrentar aflições, adquirir experiência com Deus, certamente nós vamos vencer. Como disse o pastor Bruno, por mais longa que seja a noite, o amanhã sempre aparece. Sempre aparece. Mas chegará um dia em que tudo isso terá um ponto final, terá um fim.
E nós estamos caminhando para o fim. Cada dia que passa, é menos um dia que você tem para decidir. Caso não seja o seu último dia, hoje. Se hoje fosse o seu último dia, e se o Senhor perguntasse a você: que razão eu tenho para deixar com que você entre aqui nos céus, entre na vida eterna? Que razões eu tenho? Que motivos? O que você vai dizer para ele? O motivo é que eu acredito no Senhor. Eu acredito no Senhor, sei que o Senhor é Deus, sei que isso, mas não cumpria os mandamentos. Infelizmente, esse Deus, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus, que é o Deus Filho, que neste momento será o juiz e irá dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Senhor, Senhor, no teu nome eu expulsava demônios, apartai-vos de mim. Então é para nós pensarmos com muita seriedade. Temos que prestar contas. Se você trabalha em algum lugar e tem a responsabilidade de administrar, porque aquele que o contratou deposita em você a confiança, você terá que prestar contas. Você terá que prestar contas, porque você é o responsável. E assim é na nossa vida espiritual. Nós somos responsáveis. Nós temos a responsabilidade de colocarmos na brecha para deixarmos que esse Deus faça, que Ele opere grandiosamente sobre as nossas vidas. E através de nossas vidas, alcançarmos vidas que se encontram padecendo por falta de conhecimento. E que você sabe, e você tem, mas você guarda para você. Você guarda, se alimenta, coloca em prática, mas não fala. Quando é te dada a oportunidade, você se cala. Há momentos que é necessário ficarmos calados. Há momentos de falar, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de falar e há tempo de calar. Então, no momento de falar, não deixe de falar. No momento de ficar calado, não fale. Porque senão você entrará em choque, né, com aquela oportunidade. Amados, eu tenho muito a agradecer a esse Deus. Motivos de sobra eu tenho, porque não era mais para que eu estivesse aqui. Se estou aqui, é porque o Senhor teve misericórdia da minha vida e pela segunda vez me deu a oportunidade. Por isso, o tema da lição da devocional diária dessa semana, nós estamos falando ontem, o primeiro dia dessa semana, o segundo dia da semana, que é a segunda, né? Segunda-feira. O primeiro dia é o domingo. Então, segunda-feira, aí nós iniciamos, que foi no dia de ontem, já vai eu falar a data errada novamente. Meu amado, hoje é dia 30, né?
Hoje é dia 30. Então, falamos que Deus escolhe um povo para adoração. Deus escolhe. E se nós entendemos, sabemos que esse Deus, Ele escolhe, e temos a consciência que fomos escolhidos por Deus, e que não fomos nós quem o escolhemos, foi Ele quem nos escolheu, e você se sente que é um escolhido de Deus, que tem a facilidade de renunciar, de tomar uma atitude, de se converter, como diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e se converter, é deixar de fazer o que estava fazendo, porque está entendendo que é Deus que está falando contigo, e você fala, não é verdade, chega, eu não vou mais para esse lado, eu vou voltar. Você se converteu. Isso é conversão. Você deixar de ir para onde você estava, indo e voltar, e ir para o lugar onde você realmente está se conscientizando de que o lugar que você estava indo era um lugar que ia te lançar num abismo, que você ia se deparar com o fim da sua vida. Mas você se converteu, entregou a sua vida a Jesus, entendeu o chamado de Jesus, sabe que foi Ele que te chamou, que te escolheu, você entende, então certamente Ele estará recebendo você. Vai haver uma grande festa nos céus quando um pecador se arrepende. E tenho certeza que há muitos que têm se arrependido, se arrependeram da vida que levavam. E se arrependeram também, como eu posso falar de mim, que se arrependeram também de não ter arrependido há mais tempo daquilo que eu fazia. Mas tudo tem um tempo. Davi, no Salmo 119, 171, ele mostra para nós da seguinte forma, foi bom eu ter passado pelas aflições, porque só assim eu vim a conhecer os teus decretos. Então isto foi bom eu ter passado pelas aflições, porque só assim eu vim a conhecer o teu decreto. Mas que não venha a ser preciso você passar por tantas aflições para conhecer o decreto. Você talvez já esteja passando, você talvez esteja no problema. Então é o momento de você entender, eu estou passando por problema, eu vou fazer algo, eu vou dar crédito a essa palavra. E com isto você vai adquirir a fé que realmente o Senhor espera, que espera de que você entenda que foi um escolhido de Deus e que Deus o escolheu, porque Deus escolhe um povo para adoração. Então faça parte desse povo, una-se a nós, vamos interceder um pelos outros, porque essa é a vontade, precisamos de estarmos sendo lembrados, orientados, pessoas intercedendo pela minha vida, e eu intercedendo pelaquela vida. Anota o nome daqueles a quem você quer que você intercede por ele, você vai ver Deus agir na vida dele. Caso ele dê crédito, você verá como Deus, ele faz, como age. Estive aqui na introdução e eu quero trazer a lição de hoje do texto áureo da Palavra de Deus,
que está hoje terça-feira. Deixa eu acender outra luz aqui, amado. Gênesis, no capítulo 3 e no versículo 4. 3, no versículo 4. Olha só. Gênesis 3. Gênesis 3, capítulo 4. Olha só o que a palavra nos diz. Isso é o texto áureo que aqui eu tenho colocado como devocional diário. Amém? Diz assim: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Isso é astuta do inimigo, é como ele age, lançando palavras que vai fazer com que você pense, reflita: se eu fizer isso, vai ser bom, vai ser bom. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Ela dá uma confiança, ela passa uma confiança para alguém que não está no momento em meio a um povo que está adorando a esse Deus. Ela não está em meio a um povo que Deus escolheu para adoração. Por quê? Porque se deu crédito, ela não está naquela vida de comunhão. Louvado seja Deus. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. E muitos caem em algo com palavras que fazem o desviar. Não, mas é só isso. É só hoje vão lá, que você vai fazer aquilo, tudo. E você talvez naquele momento, não estou legal mesmo hoje, vou sim, daí, me dá um copo, e ali tudo começa. Aí você vai ver que você caiu. Você vai e sente. E o diabo vai te condenar, vai estar ali, julgando na sua cara. Tá vendo? Que adianta você buscar Deus, não adianta nada, mas isso é mentira do diabo, porque você pode. Você é de Deus, você é escolhido de Deus. Eu profetizo sobre a sua vida que você é um escolhido de Deus. Por isso, eu tenho certeza que o que está sendo dito aqui, você está entendendo que há necessidade de se converter, de se orar, humilhar dos seus maus caminhos. O Senhor certamente estará respondendo. E você estará com seus ouvidos sensíveis para discernir as vozes do Senhor. Quando é Deus falando com você e quando é a voz do adversário. Esteja atento. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus. Olha só, o diabo, ele conhece a palavra de capa a capa. Não é de se admirar, 1 Coríntios 11,15 ou 2 Coríntios 11,15, se não me engano. Não é de se admirar que até ele se transforma até em anjo de luz. Ele se transforma. Ele se colocando diante de Jesus ali, quando foi levado ao deserto, ele colocou ali de forma, se tu és o Filho de Deus, de que maneira que ele se apresentou? Será que ele chegou, como se diz, em chifre? Será que ele chegou
bem vestido? Será que ele chegou? Eu não sei. Eu não sei. A palavra, ela eu ainda não entendi. Não posso ter noção. Mas os estudiosos podem até dizer ou ter uma orientação, no hebraico, no grego, que eu não sei isso porque eu sei o passar aquilo que tive experiência. E sei que da forma que aconteceu aqui, eu fui enganado. Ninguém me forçou a nada, ninguém vai te forçar você a fazer nada. Mas você vai, se você der ouvidos. Você não vai ser obrigado. Ninguém vai obrigar você. Não, bebe aí Tô colocando uma cachaça aí. Misericórdia está repreendida em nome de Jesus. Você tomar, bebe aí, meu irmão. Toma, isso aqui é para você. Vai beber agora. Não. Você vai ser seduzido. Eu te falo com experiência que assim, quando dei início às drogas, eu comecei pela maconha. E se contar como foi que comecei, não tinha nada disso na minha vida. Até experimentar, até ter o primeiro dia de experimento. E daí para frente, foi só decadência. E querendo mais. E achando aquilo maravilhoso. Através disso veio cocaína, veio o crack. No caso, eu vivi essa vida de dependência química. Amanhã quero trazer aqui o livro, Deus assim permitindo. Eu vou mostrar a você o antes e o depois. O antes e o depois. Um pequeno livro que escrevi, não sabendo, levei para correção, foi escrito, mas, como fala, ortografia, talvez momento que eu talvez não coloque a vírgula, 2 pontos, exclamação, né, ponto e vírgula, então interrogação e eu sei. Aí ponto final também eu sei, assim, não sendo mesmo sabedor, mas eu coloco acreditando que que foi colocado de maneira que dá para entender. Eu acredito que sim. Louvado seja Deus. Mas tudo começou como foi essa serpente na figura de Satanás, na figura do espírito maligno. Mas o Senhor é aquele que conhece e é conhecedor. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes se abrirão os vossos olhos. Olha como que ele faz para chamar a atenção, para fazer com que você ouça o que ele está falando e até então passe a concordar com o que ele está falando. Você entra em concordância. E diz a palavra que quando 2 pessoas se entrarem concordar acerca de qualquer coisa, eu me refiro ao reino de Deus, será concedido. Mas você entrar em concordância com alguma pessoa a respeito do reino das trevas, será concedido. Será concedido que você entrou em concordância. Então ali você vai se deparar com uma vida, infelizmente, uma vida decepcionante. Amém? Então é assim que ele chega. E sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Mas ela não explicou o que era o bem e o que era o mal. Se tivesse explicado, o bem é isso e o mal é esse. O mal é, se você comer,
você vai se conhecer, mas você vai sentir dor, você vai passar por enfermidade, coisas que não são boas, mas não explicou nada disso. Nada disso foi explicado. Simplesmente ela caiu na voz da serpente. Tudo isso porque já era algo que Deus já tinha colocado, depositando no homem a confiança, depositando e dando ao homem a liberdade de ter essa comunhão. E hoje nós temos essa liberdade de termos essa comunhão. E eu gostaria de convidar você a ter essa comunhão, a viver essa comunhão com o Senhor. Amém? Eu quero deixar aqui, eu queria fazer essa leitura, sempre a hora passa e eu não vejo, mas é com muito prazer, é com muito amor que eu passo, que eu tenho procurado fazer. O relato da criação. O relato da criação é o estudo da revista Gênesis 1:2. Parker, pregador inglês da primeira metade do século passado, afirma que mais importante que o fato da Bíblia tratar de temas como Deus, criação, mundo, invisível, pecado e tantos outros, é o fato de como ele os trata. A Bíblia revela, não sugere, ela declara, não investiga. Toda a surpresa fica por conta do leitor, não do autor. Távora comenta que, embora a narrativa de Gênesis não possui linguagem científica, deixa transparecer algo que algumas teses científicas defendem. Houve um certo processo científico ou natural no modo de Deus criar. Uma leitura atenta deste texto de Gênesis nos permite uma conclusão para o autor. Havia uma firme convicção a respeito de como o universo veio a existir. Deus de ser Deus cerca de 40 vezes, num total de 50 versículos, o nome de Deus é mencionado para o autor. A causa primeira da existência, da ordenação e da sustentação de todo o universo é Deus. Acrescente-se o fato do autor insistir em que tudo o que Deus criou foi feito pela palavra. O autor chega a mencionar, de tudo que foi feito pela palavra. Cada uma das versões declarando o Criador, cada uma das sessões declarando o ato criador foi marcada pelo autor com a expressão: e disse Deus. E disse Deus. Gênesis 3, capítulo 6, versículo 9. Gênesis 6, versículo 3. Oh, meu Pai. Versículo 3, 6, 9, 11, 14. E eu enrolei aqui agora, amado. Deixa eu ver aqui. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até ao réptil, e até as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Olha só.
Eu vou concluir, vou deixar só os versículos aqui, irmão. 3, 6. 3, 6, 9, 11, 14, 20, 24, 26. Aí é cada um desses versículos. No capítulo 3, o versículo 6, o versículo 9, o versículo 11, o versículo 14, o versículo 20, 24, o versículo 26. Há poder na palavra de Deus. No Salmo 33, versículo 6, Hebreus 11, versículo 3, 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 5. A palavra da vida, a palavra sustenta, a palavra guarda, a palavra santifica. Louvado seja Deus. A palavra guarda, a palavra santifica. Então, para sermos, concluindo, para sermos adoradores, vamos dar atenção a esse Deus e optar por estar sempre dando a Ele o lugar de honra no qual Ele merece, que é o seu coração. Amém? Eu quero agradecer a você imensamente, a você que tem me acompanhado. Eu sou muito grato. Eu quero agradecer a Deus aqui por este momento aqui maravilhoso. Eu sei que em poucas palavras eu tenho apresentado a sua vida. Pode ter certeza que este compromisso está assumido. Eu não tenho o seu nome, mas eu tenho um caderno de oração. Aqui encontro os nomes de pessoas que pedem, que eu sou compromissada em orar por eles. E vocês vocês fazem parte também das minhas orações. Amém? Em nome de Jesus, eu peço que vocês apresentem também os pedidos que se encontram, você que é intercessor, os pedidos que encontram com o Belisário, eu quero apresentar, assim como também quero apresentar os seus pedidos e apresento a você que tem intercedido por uma causa até mesmo impossível. E com certeza, unindo a nossa fé, nós somos mais do que vencedores. Amado Deus, querido Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento, por essa oportunidade tão grande, Senhor, de termos mais um dia, Senhor, para colocarmos em prática, Senhor, a Tua palavra, para nos esforçarmos, ó Deus, de maneira que o nome do Senhor venha a ser exaltado, venha a ser glorificado. Por isso apresento a Ti cada vida, Senhor, que tem acompanhado, que tem, Senhor, recebido essa palavra, que tem entendido, Pai, por esse humilde servo, Senhor, do Senhor. Hoje posso falar servo do Senhor, porque até então não era aquele a quem conheceu a Ti e se batizou, que se afastou dos Teus caminhos e teve as consequências. Pai, segura nas mãos de cada uma dessas vidas, ó Pai, e conceda-lhes as forças para que permaneçam firme, para que nada tire a sua atenção, para que não dê atenção à voz do inimigo e caia nas tentações que são postas. Livre os nossos passos dos laços dos passarinheiros, da mortandade que assola o meio-dia. Ó Deus, seja conosco, que o amor desse Deus abençoe cada um, que o amor desse Deus, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus. Ó Deus, seja com a minha vida, Pai, com a minha esposa, com a minha família, seja com a vida desse servo, dessa serva, desse que tem dado crédito, e assim com toda a família e com todo o povo do Senhor, que o Senhor escolheu para adorar, espalhado pelos 4 cantos da terra, no doce e precioso nome de Jesus, que vive e reina e reinará para todo sempre. Amém. Vamos trabalhar? Já vou!